Eu já ouvi diversas pessoas da produção uma frase que é bem rotineira. Eu tenho metas apertadas para cumprir. Como que eu vou conseguir? A situação não é fácil mesmo não. Para uma produção industrial que produz máquinas com algum tipo de gargalo. Então, tem que ser feito com bastante critério. É preciso que os processos industriais sejam eficientes. E isso não é uma coisa impossível de realizar. Eu mesmo já executei muitas melhorias em processos complicados, executei pequenas automações que facilitaram e muito a vida e a eficiência da linha de produção para auxiliares e técnicos. Vamos começar, por exemplo, a analisar alguns problemas que ocorrem em empresas que têm produção industrial e que esses problemas impedem que a produção seja eficiente. Primeiro, as metas são apertadas para cumprir. Tem que ter metas que realmente possam ser cumpridas. Outra coisa é que falta tempo de treinamento, principalmente para os novatos. Algumas máquinas da minha empresa também possuem máquinas bem defasadas. E outra coisa, dessa forma é impossível bater metas. Veja bem, eu posso destacar para você um exemplo de uma fábrica de cosméticos que eu trabalhei bem no início da minha carreira profissional. Lá eu trabalhava como mecânico de manutenção, e onde existiam muitos gargalos. E que existiam picos de produção que tiravam o som de todo mundo que trabalhava na produção. No final do ano era o pico maior e 4 meses de produção alta para entregar, com metas enormes diárias, e tinham que fazer até horas extras para que pudesse entregar. A minha função ali dentro daquela empresa era deixar as máquinas bem eficientes e a empresa também era bem complexa e desorganizada. A empresa possuía máquinas velhas que desregulavam e tudo que eu podia fazer dentro da manutenção industrial era pouco para que elas funcionassem bem. Também existia um grande problema, porque naquela fase de pico entravam vários auxiliares e operadores de máquinas, mas essas pessoas não eram bem treinadas, porque a supervisão ela alegava que não existia tempo. Só que as pessoas entravam na produção e ficavam com muitas dúvidas. Aquela situação das máquinas serem um gargalo de produção me inquietava bastante. E eu passava boa parte do meu tempo, algum tempo de folga, pensando que eu poderia contribuir para que a produção fosse bem eficiente. Eu até conversava com operadores de máquina, auxiliares, e até que eles me davam bastante ideia, só que eles mesmos não sabiam como que executavam. Aí que minha formação de técnico e mecânico ajudou e muito. O que eu fiz? Eu comecei a projetar melhorias para as máquinas para que elas pudessem aumentar a velocidade de produção e para que o processo fosse facilitado para os operadores. Uma das melhores maneiras que eu lembro que eu executei foi colocar um acionamento pneumático em uma máquina que possuía uma alavanca pesada e causava bastante cansaço e dores na operadora que utilizava aquela máquina. Ela era uma funcionária que trabalhava naquela máquina e queixava muitas dores, fadigas, e a tarefa era difícil porque a alavanca era muito pesada. Eu resolvi o problema quando eu troquei aquela alavanca por um acionamento pneumático. Eu coloquei um pedal bem leve. E isso melhorou muito a eficiência da produção e facilitou a vida daquela operadora, que deixou de sentir dores na mão, na perna, porque era bem mais fácil. Então eu digo, é possível ter processos industriais mais eficientes, que devem ser tomados de forma contínua. E tem que ter melhorias para facilitar o processo de produção industrial. Então isso é possível. Basta que existam pessoas capazes de fazer isso. A ideia principal é possibilitar fazer melhorias constantes. Isso é importante. Para que possa trazer realidades, facilidades para as pessoas que trabalham dentro do setor de produção. E dessa forma, conseguir atingir as metas que são planejadas pelo setor de planejamento. Isso é possível. Então, dessa forma, eu quero relacionar para você algumas coisas que podem trazer melhorias se você implantar na sua produção. Coisas que, bem simples. Primeiro, é necessário manter uma manutenção preventiva em dia. Isso é muito importante. Depois, é tentar reduzir tempos de setup. Isso é importante também. Outra coisa que pode ser feita é eliminar movimentos repetitivos e também rever a ergonomia de trabalho, altura de cadeira, de posto de trabalho. Também
deve ser feito melhorias contínuas. Pessoas da produção devem ter uma visão que possa possibilitar trazer melhorias, pequenas melhorias. Então eu sugiro para você, comece hoje mesmo a colaborar com a sua equipe. Demonstre que você faz diferença, propondo ideias, isso aí, e ajudando no que for possível. Um profissional experiente sabe muito bem que jamais ficará sem emprego, por exemplo, quando é competente. E a empresa valoriza muito um profissional que é capaz de dar e sugerir soluções. Contribuir com o alcance das metas da empresa colabora muito com a sua carreira profissional, porque reforça seu senso de trabalho em equipe, sincronizado, e a experiência de novos desafios, seja dentro da empresa ou em outras empresas. Sempre há oportunidade para aquelas pessoas que se destacam. Então isso que é importante. Eu sugiro então que seja qual for, por exemplo, o seu papel dentro da produção, auxiliar, técnico ou supervisão, saiba que atingir metas é possível, só que é necessário buscar fazer a sua parte dentro do processo. E você mesmo irá colher os bons frutos que podem vir para quem procura, para quem sugere. E também, uma coisa importante, você será bem gratificado dentro da produção industrial. Porque o setor de produção, ele tem a missão de produzir e entregar em dia o que é vendido para a empresa. Isso é importante. E conseguir atingir as metas é algo muito bom, que dá a sensação de dever cumprido. Isso é importante não só para a empresa, mas para todo mundo que trabalha em produção. Então, faça a diferença. Colabore para aumentar a produtividade, da eficiência de processo industrial dentro da sua empresa. Uma coisa importante é elaborar um PMP, Plano Melhoria de Processo. Esse pode ser o primeiro passo para você aumentar e melhorar a sua carreira profissional. E o PMP, o Plano Melhoria de Processo, é uma metodologia, é um processo que é bem simples de se aprender. Pode ser aprendido e pode ser praticado por qualquer pessoa que trabalha dentro da produção. Basta ter vontade e a necessidade de alavancar e melhorar sua carreira profissional. Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.